E seja muito bem-vindo, está no ar o Boletim Legislativo e você é o nosso convidado para acompanhar as notícias de hoje. Nesta quinta, a gente traz um alerta sobre o tempo seco nesse período de inverno. Baixa umidade e estiagem são fatores de risco para as queimadas e também prejudicam a nossa saúde, viu? Principalmente para quem tem alergias ou doenças respiratórias. Aumentaram os registros de vagas de emprego fantasmas nos aplicativos de plataforma de contratação. Vamos te ajudar a identificar os golpes e possíveis anúncios falsos. E sabe o que também aumentou no país? O número de divórcios. O que será que tem motivado o fim dos relacionamentos e quais os impactos legais de uma separação? A gente te mostra também. Bom, e esse tempo seco de inverno com poucas chuvas é um dos motivos do aumento das queimadas nessa época do ano. Para tentar acompanhar a situação das áreas de risco, a Defesa Civil de São Paulo lançou um software de monitoramento que funciona 24 horas por dia. Esse cuidado é importante, mas a consciência da população também é fundamental. Segundo a própria Defesa Civil, 90% dos casos de incêndios são causados pela ação humana. Se tem fogo em área verde, é prejuízo na certa. As imagens mostram o impacto das chamas na natureza. Os incêndios nos locais de vegetação provocam riscos à saúde e segurança dos moradores e são um desafio para o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. A combinação de estiagem e tempo seco aumentam as chances das queimadas. Por isso, nesta época, as ações dos órgãos de fiscalização são intensificadas. Ao detectar um pequeno foco, a equipe já é acionada. Mesmo que não chegue a denúncia, mesmo que não chegue o chamamento via telefone, via 190, 156, a Defesa Civil e o próprio Corpo de Bombeiros também já estão em operação para fazer esses combates. O tempo seco e a baixa umidade do ar devem permanecer até o fim de agosto. Por isso, as atenções precisam ser redobradas. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, somente no primeiro semestre, 1.090 ocorrências de incêndios em vegetação já foram atendidas no Vale do Paraíba. A diferença de ocorrências de 2022 para 2023 foram um total de 100 ocorrências aí, sendo que em 2023 tivemos um número de 1.577 ocorrências e já no primeiro semestre desse ano já estamos com 1.090 ocorrências de incêndio em vegetação. Para planejar ações preventivas, a Defesa Civil de São Paulo conta com o apoio da tecnologia. Este aqui é um mapa de risco de incêndios. Todo o estado é monitorado 24 horas e os locais com potencial de queimadas são destacados por cores, sendo roxo emergência, vermelho alerta, laranja alto risco e amarelo baixo risco. Os dados compreendem um período de uma semana e são analisados as previsões de chuva, umidade, balanço hídrico e outras variáveis. De acordo com o governo do estado, 90% das ocorrências de incêndios florestais registradas foram provocadas pelas ações humanas, como queimar lixo de forma irregular ou jogar bitucas de cigarro em vias públicas ou terrenos. Por isso, a conscientização da população é fundamental neste período para impedir o aumento das queimadas. Então é bom conscientizar a população a não cometer esse tipo de ato, né? Evitar esse tipo de ato e também, se caso se deparar com algum incêndio de vegetação, tá ligando 193. Comum neste período de julho e agosto, outra ação que também impacta no crescimento dos incêndios é a soltura de balões. Uma prática que, além de perigosa, também é crime. Ela é uma prática criminosa, ela tem previsão na Lei de Crimes Ambientais, a 9.605, ela também, se ela colocar em risco a aviação, ela tem essa previsão também no Código Penal e também tem a parte administrativa. A pessoa que faz essa prática, ela responde administrativamente, a gente faz um auto de infração, ou seja, uma multa no valor de R$10.000 por unidade de balão. E para contribuir com a fiscalização dos órgãos públicos no combate às queimadas, a Câmara aprovou em 2022 uma lei que aumenta o valor da multa para quem colocar fogo em matas e áreas verdes. Esses dados eles são passados pelo setor de fiscalização para o setor de fiscalização da Prefeitura e os agentes da Prefeitura vão e registram a multa no proprietário. Então fica o alerta. Consciência, cuidados e leis mais rigorosas são fundamentais na prevenção de queimadas. Caso identifique uma ocorrência, a denúncia pode ser feita por meio do 190 da Polícia Ambiental
ou 193 do Corpo de Bombeiros. A gente recebe essas denúncias também pelo telefone da base, que é o 3911-1900. Existe também o site chamado Cigan, que é pertencente à Secretaria do Meio Ambiente. A pessoa pode fazer a denúncia lá, até de forma anônima. Ela vai ter total segurança de fazer a denúncia dela e contribui muito para a gente. A gente precisa do apoio da população, que a gente com certeza vai fazer o máximo para atender essa demanda. Bom, e vale reforçar que causar incêndio é crime previsto no Código Penal. Só que além dos riscos das queimadas e os impactos no meio ambiente, o tempo seco também afeta a nossa saúde, principalmente para quem tem problemas respiratórios e alergias. Alguns cuidados são importantes para amenizar ou até prevenir os sintomas. E para ajudar a gente com as dicas, eu chamo agora o repórter Marvin Pinho. Boa tarde, Marvin. Guerra, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. É isso mesmo, com a queda da umidade do ar, muita gente acaba sentindo, tem dificuldade com a respiração. É para isso que a gente está aqui no consultório do Dr. Marcelo Soc, que é otorrinolaringologista, sabe do que a gente está falando. Doutor, primeiro, quem acaba sentindo mais ou sentindo primeiro essas mudanças? Oi, boa tarde. Então, geralmente, quem tem as doenças crônicas de via aérea, né? As rinites, sinusites, bronquites, asma, são as pessoas que acabam sentindo bastante o efeito do tempo seco, do frio. E por que isso acontece, né? Se torna tão frequente nessa época, tanto para as pessoas, ali no caso que tem rinite, sinusite, quanto para o público em geral, né? Quem não costuma sofrer tanto com isso? Geralmente, principalmente quem tem, né, já uma doença, né, uma alergia, tem uma sensibilidade maior das vias aéreas, né? Então a mucosa, né, a pele que recobre aqui o nosso nariz, o pulmão, ele realmente é muito mais sensível do que uma pessoa que não tem nenhum problema. Então quando o tempo fica seco, quando fica frio, essa mucosa ela fica ressecada, ela sente o frio, né? O frio acaba desencadeando uma irritação, uma inflamação nela, então por isso que elas acabam desencadeando. Mas mesmo quem não tem nenhum problema respiratório, acaba sentindo também, que a mucosa acaba sofrendo também pelo ressecamento, a própria mudança brusca do tempo, o frio, o quente pro frio, né? Então você está num ambiente, né, dentro de casa que está quentinho, sai para fora que está frio, a mucosa ela sente um pouco, ela vai se irritar um pouco e isso acaba desencadeando bastante sintoma, né? Sensação de ardência, tosse, a coriza, né? Começa a escorrer no nariz, então a nossa via aérea acaba sentindo mesmo esses efeitos. E principalmente nessa época, né? Isso costuma acontecer bastante, inverno. Vale de alguma forma monitorar, saber ali ter uma ideia de quando essa mudança pode acontecer, essa mudança da umidade do ar acontecer, para tomar algum cuidado antecipado, ou é só na hora que dá para seguir alguma orientação? Geralmente, assim, quando chega essa época, na média, a umidade vai estar mais baixa, o tempo vai estar mais frio, então, no mínimo, a pessoa tem que se hidratar bastante, porque a hidratação da nossa mucosa depende muito do quanto de água que a gente ingere. Se a gente ingere bastante água, a tendência da nossa mucosa é conseguir se hidratar, é conseguir manter ela úmida, e quando ela se mantém úmida, ela consegue lutar um pouco contra essa questão do tempo seco, né? Então, outras medidas que você pode fazer, principalmente em casa, né? Quando você está na rua é mais difícil, mas estando em casa, você pode, principalmente no quarto, né? Imagina que em 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo dentro do quarto. Então, o quarto é o nosso principal ambiente. Então, dentro do quarto, principalmente, a gente pode tomar algumas medidas para minimizar essa questão da umidade muito baixa. Colocar bacias, baldes com água, isso vai aumentar a umidade do quarto. Toalha, um pano molhado também, deixar pendurado, principalmente próximo da cama. Existem aqueles umidificadores também que você pode comprar, né? Aqueles nebulizadores. Então, tem várias medidas, né? Além da hidratação, que eu acho que é o principal, para você minimizar, mitigar esses efeitos do tempo seco. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas orientações. Então é isso, Guerra. Acaba acontecendo com frequência, né, nessa época do ano, o pessoal tem que tomar aí um certo cuidado para manter a saúde. Mas diz uma coisa, você sofre bastante com isso? Acontece com você nessa troca da temperatura, sofrer bastante ali com o nariz? Como que é? Volto com você, Guerra. Olha, Marvin, sofro com alergia, viu? Tô me recuperando de uma rinite ainda, muito obrigado, viu? Bom, pessoal,
E fica o recado, é muito importante a gente seguir as dicas que o Marvin falou e esse alerta vale para todo mundo, viu? O tempo seco com a baixa umidade é bastante ruim para a nossa saúde, então se hidrate e se puder também deixe o ambiente ventilado e quem também puder contar com o apoio de um umidificador também é muito importante. E vamos agora falar de emprego. Eu te convido para acompanhar a nossa agenda de serviços com as oportunidades abertas aqui em São José. Para quem está aí na luta por uma recolocação, uma boa sorte, todo sucesso no novo emprego. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de pátio de sucata, ajustador mecânico, almoxarife, analista de logística, analista de negócios, arte finalista, desenhista técnico de artes gráficas, assistente de mídias sociais, atendente de balcão, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de enfermagem em home care, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, auxiliar de mecânico de automóveis, auxiliar de pintor de automóveis, barista caseiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira de máquinas industriais, costureira geral, cozinheiro, cuidador de idosos, encanador, encanador industrial, estofador de móveis, funileiro de automóveis para reparação, gerente de bar e lanchonete, instalador de sistemas fotovoltaicos, instalador de som e acessórios de veículos, mecânico de automóveis e caminhões, mecânico de manutenção de bombas, mecânico montador, montador de móveis, montador de veículos para reparação, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de estação de tratamento de água e efluentes, operador de telemarketing, pintor de obras, porteiro, recepcionista de hotel, servente de obras, supervisor administrativo, vendedor interno e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de operador de telemarketing e porteiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Bom, e além do PAT da tradicional entrega de currículo, um formato de contratação que tem ganhado força entre as empresas é a análise do perfil de um candidato pelos aplicativos de negócio e emprego. Essas ferramentas têm ajudado muitos profissionais, mas também são alvos de reclamações de supostas vagas fantasmas que se transformam em golpes. Alguns dos anúncios têm sido usados até mesmo para roubo de dados pessoais. A internet pode encurtar a distância entre quem procura trabalho e as oportunidades no mercado. O Rodrigo é exemplo disso. Ele é administrador e radialista e há 3 meses usa a ferramenta diariamente na busca de uma recolocação. Sem dúvida, a internet é um advento que traz essa facilidade da gente, inclusive, buscar vagas relacionadas ao nosso perfil. Uma única vaga publicada atrai dezenas, centenas e até milhares de candidatos. No LinkedIn, são registradas 8.500 aplicações por minuto. O site vagas.com tem 22 milhões de currículos registrados e contabiliza 5 milhões de candidaturas mensais. Para as empresas, a presença no ambiente virtual é essencial para as contratações. Você precisa estar com as vagas online no mercado para você poder fazer essa captação, até pela nova modalidade de ensino, né, que é a distância. Essas pessoas você não encontra mais no corredor da faculdade. Mas o que desperta a esperança pode acabar se tornando uma grande frustração por causa das vagas fantasmas. São oportunidades que, na verdade, não existem e ficam abertas durante semanas ou meses, mas sem nenhum feedback para quem tenta a contratação. Às vezes a empresa ela não quer realmente abrir a oportunidade no seu quadro de funcionários, mas ela quer fazer a captação desses currículos para, quem sabe, numa vaga futura, ela já ter isso na mão e poder otimizar o seu tempo, né? E as pessoas elas estão na expectativa, né, de se colocarem novamente no mercado de trabalho, ou então, às vezes, até a oportunidade do primeiro emprego. Além da decepção, depositar dados pessoais em sites não confiáveis é um risco para a segurança dos candidatos.
Informações como o CPF são resguardadas pela Lei Geral de Proteção de Dados e devem ser mantidas em sigilo. Quando vazadas, podem ser utilizadas para golpes. Portanto, é preciso se atentar ao preencher formulários. Imagina que você está fazendo algum cadastro num processo seletivo e alguém manda para você um formulário do Google para você colocar dados pessoais, nome, ok, informações sobre você, endereço, mas CPF, nome do pai, nome da mãe, é algo estranho. Envia algumas fotos de documentos. Isso não pode ser feito. Jamais você vai mandar um tipo de informação como essa para um cadastro de pré-candidatura para uma vaga que está aberta. Um levantamento feito por uma consultoria norte-americana constatou que 7 a cada 10 vagas de emprego ao redor do mundo permanecem em aberto por mais de 30 dias e 10% delas continuam assim por mais de 6 meses, mesmo recebendo inúmeras candidaturas. Para evitar cair em anúncios como esses, alguns cuidados são necessários. No seu navegador, você precisa ver se tem ali o cadeado, né, de conexão segura, sempre procurar se candidatar e fornecer os seus dados para empresas idôneas, pesquisar antes, e nunca as vagas devem ser condicionadas a um pagamento antecipado ou então um curso obrigatório. E vamos para o nosso quadro de toda quinta, o Agora é Lei, momento de você ficar por dentro de 2 novas leis aprovadas aqui na Câmara, que já estão contribuindo com o desenvolvimento de São José. E vamos ver as propostas que separamos hoje? Agora é lei. São José ganhou um incentivo importante no setor da tecnologia. Foi sancionada a lei que cria na cidade o programa Sandbox, um local próprio para abrigar pesquisas e testes na área da inovação e empreendedorismo. O espaço oferece infraestrutura para que empresas e startups possam desenvolver produtos tecnológicos que serão aplicados no conceito de cidades inteligentes. Os empreendedores que aderirem ao programa ainda receberão apoio para testar as novas ideias, que poderão ser transformadas em projetos para mobilidade, segurança e indústria. Agora é lei. Ainda sobre programas municipais, outra lei sancionada na cidade institui um programa de inclusão digital para idosos. A proposta é capacitar idosos para o uso de dispositivos como smartphones, tablets e aplicativos digitais. Com a capacitação, o município espera reduzir o número de golpes aplicados em idosos e também facilitar a utilização de diversas ações e benefícios oferecidos de maneira digital. Ainda segundo o projeto, o programa será disponibilizado pelas casas do idoso. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa! E o Brasil registrou um aumento recorde de divórcios. Segundo dados apresentados pelo IBGE, só em 2022 foram mais de 420 mil casos, alta de quase 9% na comparação com 2021. Esse número é o maior da série histórica e pode ter sido impulsionado pelo divórcio extrajudicial, que exige menos burocracia e é realizado no cartório. Quase 80 mil separações registradas no país em 2022 se deram pelo meio extrajudicial. Terminar um casamento não é uma escolha fácil, principalmente depois de muitos anos de união. Andressa é divorciada, trabalha como manicure e é uma mulher independente. Foi casada por 19 anos, mas por diversos problemas conjugais precisou tomar a decisão. Situação que exige muito autoconhecimento e controle. O processo da separação é um pouco complicado, mas conforme o tempo vai passando e a gente vai se sentindo confiante com a gente mesmo, né? A gente vai ficando cada vez melhor. Casos como o de Andressa têm sido cada vez mais frequentes. De acordo com o IBGE, em 2022, o número de divórcios aumentou 8,6%,
totalizando mais de 420 mil separações no país. Aqui em São José dos Campos, os dados do Cartório de Registro Civil também indicam um crescimento expressivo. Em 2020, foram registrados 1.509 divórcios. Já em 2023, o registro foi de 2.030, um crescimento de 34% nas separações. Este aumento não reflete apenas mudanças nas dinâmicas familiares, mas também no comportamento da sociedade. Segundo a psicóloga Renata Bueno, especialista em casais, entre os motivos está a influência das redes sociais. Por ver que casal idealizado, é isto que eu quero, como se a vida fosse cor-de-rosa. E na realidade não. Viver com uma outra pessoa é um grande desafio, mas é um desafio que com a comunicação e com a entrega você consegue superar. Mas se você ficar idealizando, como nas redes sociais, prega só aquilo que está pregando, isso tem causado muitas discórdias. Para os especialistas, a pandemia trouxe desafios para os relacionamentos. O convívio diário fez com que muitos casais revissem suas relações. Para alguns, a separação foi a melhor solução para evitar conflitos mais graves. Mesmo assim, grande parte dos casais sofre algum tipo de impacto emocional. O divórcio, ele provoca o sentimento do luto, o processo de luta se instala nesta pessoa. Quem casa para separar? Ninguém casa para separar. Então, quando você se separa, você sofre alguns impactos na saúde mental mesmo. Você fica deprimido, muitas vezes ansioso, mesmo sendo, pontuo bem isso, mesmo sendo um desejo em comum acordo deste casal. Por isso, a psicóloga afirma que é importante um acompanhamento profissional, já que a intenção é que o processo seja menos doloroso possível. Ela destaca ainda que toda relação vem acompanhada de muita expectativa e lembra que manter o casamento exige resiliência. Todo ser humano, o que ele busca na relação é o amor, é a conexão com outro ser humano. A questão é que ela vem muito enviesada com sonhos e com perspectivas que não são reais, né? Assim, com idealizações. Então, o amor, ele não está acabando, muito pelo contrário. Até mesmo, eu acho que esse índice alto de divórcio é na busca de um amor, só que não se tem resiliência, não consegue se comunicar. Andressa contou com a ajuda de especialistas e hoje se sente mais preparada para viver um grande amor. Eu penso que se eu sou uma pessoa capaz de amar e fazer outra pessoa feliz, então existe essa pessoa que também vai ser capaz de me amar e de me fazer feliz. Bom, em concluído o divórcio, além da separação dos bens, quem tem filho tem que arcar com algumas obrigações, entre elas o pagamento da pensão. Essa é uma determinação prevista em lei para ajudar nos custos da educação, saúde e lazer do filho. Aqui no país, em muitos casos, a pensão acaba caindo sobre o pai, mas o dever de arcar com a pensão fica com quem não tiver a guarda integral da criança. Quem explica tudo para a gente é o repórter João Delfino. João, boa tarde. Olá, Guerra, boa tarde para você, boa tarde para quem está com a gente aqui no Boletim Legislativo. Como a gente acabou de ver sobre os divórcios, né? E no caso, se esse casal tem um filho ou uma filha, entra um termo, né, chamado pensão alimentícia. Por isso eu estou aqui hoje com a advogada Jennifer Gomes, ela é especialista em direitos de família, vai dar mais informações para a gente sobre pensão alimentícia. Doutora, boa tarde para você. Fala para a gente sobre essa questão da pensão, né? Como que ela é calculada, esse valor serve para quê? Sim, boa tarde. Seria de acordo com as despesas daquela criança e assim também com as possibilidades do pai. Com isso, o juiz vai analisar, de acordo com cada caso, de uma forma personalizada, quanto que aquele pai precisa pagar para aquela criança. Por exemplo, se só tem um filho, normalmente ele calcula 30% dos vencimentos líquidos daquele homem. E em caso de desemprego, emprego no caso é assim mais informal, mas o caso autônomo seria calculado de acordo com o salário mínimo. Perfeito. E quando a gente fala, os casos mais comuns são homens pagando a pensão. Pode acontecer também de mulheres pagarem a pensão? Isso vai variar de acordo com a guarda da criança? Sim. Tem muitos casos que o homem tem a guarda também daquela criança e é a mesma coisa. No caso, é assim, mas o homem pode entrar com processo de alimentos contra a mãe e ela tem que pagar a pensão alimentícia também. E, doutora, a pensão, ela é uma lei, certo? E até quantos anos o filho ele tem que receber a pensão? Seria, no caso, até os 18 anos, mas se ele estiver fazendo um curso técnico
ou faculdade se estende até os 24 anos. Só para a gente fechar, em caso de descumprimento, tem até 2 processos, né? Prisão, detenção ou penhora. Como que funciona em caso do pai ou da mãe que tem que pagar pensão em caso de descumprir isso? Tem um processo de prisão que é feito assim, uma cobrança para cobrar as três últimas pensões que não foram pagas e as parcelas vincendas. Mas no caso do processo de penhora, são os meses anteriores a esse processo de prisão, que pode ser feito, no caso, os 2 processos, e no caso de prisão, tanto o homem quanto a mulher podem ser presos. Então, o pai ou a mãe que não está recebendo a pensão do ex-companheiro ou ex-companheira pode procurar um advogado para ter o direito do filho ou da filha, né? Sim, com toda certeza. Perfeito, doutor. Obrigado pelas suas informações. Volto com você no Estúdio Guerra. Informações super importantes, garantia por lei para as crianças e jovens. Muito obrigado, viu, João? Então é isso. Além da pensão, vale reforçar aqui que dinheiro, pessoal, não substitui pai ou mãe ausente. E vamos agora acompanhar a previsão do tempo para a tarde desta quinta e também amanhã. O dia amanheceu frio e coberto por névoa intensa nesta quinta-feira, mas o sol aparece durante a tarde entre muitas nuvens. A temperatura máxima esperada é de 23 graus e a mínima de 12. Amanhã, sexta-feira, o sol também aparece após intenso nevoeiro durante a manhã. Porém, o dia promete ser um pouco mais frio, com máxima de 22 graus e mínima de 11. Pouca chance de chuva. E quinta-feira também é dia de se preparar para o fim de semana. O que será que vai rolar na cidade, hein? Você está procurando alguma opção para se divertir? Agora é a hora. Vamos ver na nossa agenda cultural as opções que vão animar a cidade? Até o dia 24 de julho, o Vale Sul Shopping recebe a exposição Orgulho Joseense, que conta a história da nadadora Fabiola Molina. Uma oportunidade para o público relembrar e para os mais novos conhecerem os feitos da atleta olímpica da nossa cidade. A mostra fica disponível durante todo o horário de funcionamento do shopping. Oi, pessoal da TV Câmara, aqui é a Fabiola Molina. Estou convidando vocês para poderem prestigiar a exposição Orgulho Joseense, Sucesso nas Piscinas. A gente tem os totens contando um pouquinho da minha história, como eu comecei, os Jogos Pan-Americanos que eu fui com a exposição das medalhas. Para comemorar 30 anos de samba e pagode, o grupo Um Toque de Malícia se apresenta nesta sexta-feira às 8h30 da noite na Flight Eventos. O show vai contar com convidados que fizeram parte dessa história, entre eles Fabiano Magalhães, Licão, Glauci, Silvão, Valmir Jorge e Codorna. Nós somos do grupo Um Toque de Malícia, passando para convidar você para o dia 19, sexta-feira, a partir das 20 horas, na Flight, ali na Pedro Rachid. No sábado tem teatro no SESI. A peça Mar, Maru, Maré e a Ilha que Não É fala sobre a poluição marinha de uma forma lúdica e repleta de aventura. A apresentação é gratuita para toda a família às 4 da tarde. Tom Zé se apresenta neste sábado no Sesc. O músico, que surgiu com a Tropicália em meados de 1960, é conhecido por sua performance experimental e inovadora. Ele sobe ao palco às 8 da noite. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet ou na própria unidade. Alô, moçada de São José dos Campos. Aqui é o Tom Zé, o cantor. Estou muito contente porque eu vou aí no dia 20 de julho, no Sesc, de sábado. Estou aí no Sesc cantando para vocês com a maior alegria, botando para quebrar, eu e toda a minha banda. No domingo de manhã vai ter muito reggae no Parque Vicente Naranha. O cantor, compositor e instrumentista Verde, ex-integrante da banda Trilhas e Raízes, precursora do reggae nacional, se apresenta no palco do Bambuzal a partir das 10h30. Nós vamos estar lá fazendo um grande tributo a Bob Marley no Parque Vicente Naranha a partir das 10 horas da manhã. Tá todo mundo convidado, beleza? Um repertório 100% Bob Marley pra gente comemorar a vida, né, desse grande astro da música internacional do reggae music. E o músico Renato Teixeira volta à cidade neste domingo. Dessa vez, o cantor e compositor vai se apresentar no SESI às 5 da tarde com a turnê Estrada Eu Sou, que descreve sua andança pelo Brasil afora. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui vir.
viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. E tá no fim, muito obrigado pela companhia, um grande abraço para você. Aproveita e anota aí o endereço das nossas redes sociais, que está aqui na tela, é fácil. Pelo @TV Câmara SJC, você acompanha toda a nossa programação no Facebook, Instagram e no YouTube. Amanhã, 1h30 da tarde, tem o Semana Legislativa e eu espero você. Até mais!